Meu nome é Dana Ford. Tenho 34 anos e, durante a maior parte da minha vida, fui a filha que ficava com as sobras enquanto tudo era entregue à minha irmã de bandeja. Quando meu avô faleceu, ele me deixou seu cobertura no centro de Chicago, o único lugar que sempre pareceu um verdadeiro lar. Era só minha. Sem condições, sem divisão. Meus pais fizeram seus planos em segredo. Eu sabia que estavam armando uma armadilha para mim. Então fingi contar a eles que faria uma viagem de negócios de 3 semanas pela Europa. 2 dias depois, eles entraram em ação. E quando arrombaram a porta da minha cobertura, descobriram algo que os deixou paralisados de choque. Ainda me lembro do momento em que os ouvi falando sobre isso. Eles achavam que eu tinha ido embora, mas escutei cada palavra. Como esperariam eu sair? Chamariam um chaveiro, esvaziariam minhas coisas e venderiam o apartamento para salvar minha irmã dos problemas financeiros. Eles não faziam ideia de que eu nunca tinha saído da cidade. Não faziam ideia de que eu estava observando. E definitivamente não faziam ideia do que os aguardava lá dentro. Essa é uma história que você não vai esquecer. Eu prometo. Se essa jornada tocar você, se alguma vez precisou enfrentar a pressão da família ou lutar pelo que era legitimamente seu, reserve um momento para curtir este vídeo, deixar um comentário com a sua própria história e se inscrever para não perder o que acontece a seguir. Seu apoio significa mais do que você imagina e nos lembra que não estamos sozinhos nessas batalhas. O dia em que as chaves da cobertura foram entregues a mim pareceu irreal. Eu estava no saguão do prédio, no centro de Chicago, com o envelope do advogado ainda na mão, e peguei o elevador até o último andar. Quando as portas se abriram, a vista do lago Michigan foi a primeira coisa que me atingiu, ampla, cintilante sob o sol da tarde, estendendo-se como se tivesse esperado por mim todos esses anos. O ar lá dentro trazia aquele cheiro familiar de livros antigos e madeira polida, o mesmo que sempre preenchia o escritório do meu avô quando eu o visitava na infância. O vovô Oscar morou ali por décadas, e cada canto guardava um pedaço dele. A sala tinha janelas do chão ao teto, um piano de cauda que ele raramente tocava, mas adorava limpar, e estantes repletas de romances encadernados em couro que ele lia para mim durante as férias de verão. Caminhei devagar pelo corredor, passando os dedos pelas molduras das fotos quase todas minhas, desde retratos escolares desajeitados até a minha formatura na faculdade, aquela a qual mais ninguém da família se deu ao trabalho de comparecer. Aquele lugar não era apenas um apartamento. Era o único espaço onde eu sempre fui prioridade. Meu avô enxergou a verdade sobre nossa família muito antes de eu compreendê-la por completo. Ele via como meu pai, Wallace Ford, e minha mãe, Casey Ford, colocavam tudo em minha irmã Brittany, 6 anos mais nova e, de algum modo, sempre o centro do universo deles. Desde cedo, o favoritismo era evidente. Quando Brittany quis aulas de dança aos 10 anos, meus pais a matricularam no melhor estúdio da cidade sem hesitar. Eu tinha 16 na época e implorava por dinheiro para entrar no clube de debates, uma taxa pequena comparada a aulas particulares. Mas meu pai balançou a cabeça, dizendo que aquele ano estava difícil financeiramente. Na semana seguinte, eles surpreenderam Brittany com um notebook novo para seus projetos de arte, embora ela mal o usasse. Aprendi a parar de pedir. Meus boletins impecáveis recebiam apenas um olhar rápido do meu pai, antes de ele se virar para elogiar as pinturas com os dedos da Brittany como se fossem obras-primas. Minha mãe assentia, com os olhos brilhando apenas quando falava do novo hobby da filha caçula. Eu me enterrava em trabalhos de meio período na biblioteca e em aulas particulares para pagar os extras que diziam não poder bancar para mim. O vovô Oscar percebeu. Ele aparecia no meu quarto com uma fatia de torta ou me convidava para passar os fins de semana com ele na cobertura, no centro da cidade. Foi lá que ele me ensinou a jogar xadrez, no tabuleiro antigo perto da janela, sempre dizendo para pensar vários lances à frente e nunca revelar a estratégia cedo demais. Ele comemorava minhas pequenas conquistas, a bolsa que consegui sozinha, o estágio que conquistei sem indicações enquanto meus pais estavam ocupados no recital ou nas exposições da Brittany. Ele sabia que eles amavam a versão de si mesmos que viam nela, a criativa, charmosa, aquela que refletia os sonhos deles. Em mim, enxergavam um lado prático e independente que não queriam reconhecer. Aquilo os assustava, ele sussurrou certa vez, porque os lembrava das próprias limitações. Quando me formei na faculdade com honras, trabalhando à noite para pagar a mensalidade, o vovô Oscar foi o único na plateia.
Meus pais mandaram apenas um cartão e estavam ocupados financiando a mais recente aventura de gap year da Brittany pela Europa, paga inteiramente por eles. Agora, de pé na cobertura, larguei minha bolsa no quarto principal. A colcha que ele havia escolhido ainda estava sobre a cama. Cada detalhe parecia uma prova de que alguém realmente me enxergara. O limoeiro que ele plantara na varanda anos antes tinha crescido alto, os galhos carregados de frutos, mesmo no outono mais frio de Chicago. Pela primeira vez, eu tinha algo sólido, algo que não podia ser tirado de mim nem redirecionado para Brittany. Era segurança numa cidade onde o aluguel engolia metade do meu salário, um espaço para respirar. Depois de anos sobrevivendo no limite, sentei na poltrona de leitura dele, perto da janela, enquanto as luzes da cidade começavam a se acender lá embaixo, e deixei o silêncio me envolver. Aquilo não era apenas um imóvel. Era a validação. Um teto escolhido para mim, sem condições. Mal sabia eu quão rápido meus pais tentariam mudar isso. Certa noite, passei na casa dos meus pais sem avisar. Levava comigo uma caixa de fotos antigas da cobertura, pensando que talvez quisessem adicioná-las ao álbum da família, aquele que parecia girar exclusivamente em torno da vida da Brittany. Toquei a campainha uma vez, mas ninguém atendeu. Então entrei com a chave reserva que eles me deram anos atrás, a mesma que eu quase não usava mais. A sala estava na penumbra, com um brilho fraco vindo da cozinha que me atraiu. Vozes baixas e intensas escapavam de lá, como se discutissem algo que não queriam que fosse ouvido. Parei no corredor, a caixa equilibrada nos braços, e escutei. A voz do meu pai veio primeiro, afiada e calculada. A gente faz isso quando a Dana for para a Europa por essas 3 semanas, disse ele. É tempo suficiente para chamar um chaveiro, tirar as coisas dela e colocar a cobertura à venda. $1 milhão acaba com a dívida do cartão da Brittany e ainda garante um aluguel decente numa parte melhor da cidade. Minha mãe entrou na conversa, o tom mais suave, mas igualmente firme. É para o bem de todos. A Brittany está se afogando nessas contas, por causa dos gastos e daquela viagem que fez na primavera passada. A Dana tem carreira. Ela pode encontrar algo menor. Não podemos assistir a Brittany sofrer assim. A conversa mudou, e o nome da minha prima Jenna Ford surgiu em seguida. Meu pai sugeriu pedir ajuda a ela para a mudança, já que era prática e morava a poucos minutos de distância. A Jenna pode vir e separar as coisas da Dana, explicou. Vamos dizer que a Brittany só vai usar o lugar temporariamente, assim ela não questiona. Fiquei ali parada, o peso da caixa de repente insuportável, o coração batendo forte nos ouvidos. Eles falavam como se fosse uma solução simples, como rearrumar móveis, não como invadir minha casa e vender aquilo que o vovô Oscar havia deixado explicitamente para mim. O plano estava claro: esperar eu ir embora, contratar um chaveiro para arrombar a porta, retirar meus pertences e colocar o imóvel à venda para tapar os buracos financeiros da Brittany. As dívidas da Brittany não eram surpresa. Ela sempre fora impulsiva com dinheiro, acumulando gastos com roupas e viagens, enquanto eu contava a cada centavo. Mas aquilo era diferente. Meus pais estavam dispostos a cometer um roubo para salvá-la, ignorando completamente os limites legais do testamento. O choque veio em ondas, uma mistura de traição e incredulidade que fez meu peito se apertar. Como eles puderam tramar aquilo pelas minhas costas, tratando minha herança como se fosse um bem da família a ser redistribuído? Não era só sobre dinheiro. Era o total desrespeito à vontade do vovô Oscar e ao meu direito sobre aquilo que ele me deixou. Recuo em silêncio, saindo pela porta antes que pudessem perceber minha presença. O ar frio de Chicago bateu no meu rosto enquanto eu corria até o carro, a caixa esquecida no porta-malas. O caminho de volta pareceu interminável, o trânsito se arrastando pela orla do lago, me dando tempo demais para juntar os fragmentos do que eu tinha ouvido. Quando estacionei na garagem, a dormência inicial já havia se transformado numa raiva contida. Eles presumiam que eu estaria do outro lado do oceano, alheia ao plano deles. Não contavam com o fato de eu ficar. Foi naquele momento que decidi ver se realmente iriam até o fim. Anunciar a viagem seria o teste. Eu faria soar convincente. Deixaria que acreditassem que eu tinha ido embora e observaria o que aconteceria. Se chamassem um chaveiro e entrassem, eu teria a prova irrefutável das intenções deles. A subida de elevador pareceu mais lenta do que o normal, as luzes refletindo nas paredes espelhadas. Reproduzi as palavras deles mais uma vez, a confiança casual nas vozes.
Doeu mais do que eu esperava, confirmando aquilo que eu suspeitava havia anos. Aos olhos deles, as necessidades da Brittany sempre vinham em primeiro lugar, não importando o custo para mim. Mas, desta vez, eu não deixaria passar. Eu estaria preparada, virando o plano deles contra eles, sem qualquer aviso. A decisão me deu firmeza quando destranquei a porta. O silêncio da cobertura me recebeu como um aliado. No encontro seguinte da família, mencionei minha viagem iminente. Era um jantar de domingo na casa dos meus pais, daqueles que eles ainda organizavam regularmente, mesmo com a Brittany tendo o próprio apartamento. A mesa estava posta com o cardápio habitual da minha mãe: frango assado, purê de batatas e vagem, como a Brittany sempre pedia. Meu pai estava à cabeceira, fatiando a carne, enquanto minha mãe passava os pratos. Brittany falava animada sobre seu projeto mais recente no trabalho, e a Jenna também tinha aparecido, trazendo uma garrafa de vinho, como costumava fazer quando era convidada de última hora. Esperei a conversa dar uma pausa e então comentei, de forma casual, durante o prato principal. Minha empresa acabou de confirmar uma reunião importante com um cliente em Londres. Mantive o tom leve. Serão 3 semanas na Europa. Saio na próxima sexta e volto no meio do mês. Minha mãe levantou os olhos imediatamente, o garfo suspenso no ar. 3 semanas? É bastante tempo. Você tem certeza de que pode ficar fora tudo isso? Assenti, servindo-me de mais purê. É importante para a conta. Eles estão insistindo em apresentações presenciais, e essa é a janela. Meu pai pousou a faca de trinchar, limpando as mãos. Europa no outono não é ruim. Você deve pegar um clima bom por lá. Brittany sorriu, embora o sorriso não chegasse aos olhos. Parece empolgante. Você vai ter que mandar fotos. Onde exatamente vai ficar? Hotel perto do distrito comercial, respondi. Nada sofisticado, mas prático. As passagens já estão compradas, tudo acertado. Jenna ergueu a taça. Há viagens bem-sucedidas. Só não esqueça da gente aqui. A conversa deslizou para detalhes práticos, como eu cuidaria da correspondência, das plantas na cobertura, do sistema automático de iluminação que eu havia instalado. Expliquei que as fechaduras eram inteligentes, controladas por aplicativo, e que a segurança do prédio era de primeira. Não havia necessidade de ninguém passar lá. Acrescentei que o sistema me avisava se algo saísse do normal e que o concierge cuidava das encomendas. Meus pais trocaram um olhar rápido, sutil, mas inconfundível. Mesmo assim, minha mãe perguntou sobre as plantas, comentando como o ar podia ficar seco. Descartei a preocupação, dizendo que o temporizador do sistema de irrigação daria conta do recado. Por dentro, eu observava cada reação com atenção. Meu pai concordava com a cabeça, perguntando sobre a duração do voo, enquanto a Brittany falava de uma amiga que havia visitado Paris recentemente. Jenna mantinha o clima leve, contando histórias de suas próprias viagens curtas. Ninguém insistiu em perguntas sobre acesso ou chaves, e eu também não ofereci nada. O jantar terminou com a sobremesa à torta de maçã da minha mãe, a favorita da Brittany. Enquanto arrumávamos a mesa, meus pais me abraçaram para se despedir, desejando uma boa viagem. Brittany fez o mesmo e, mais tarde naquela noite, ainda mandou uma mensagem falando sobre lembrancinhas. Jenna acenou da entrada da garagem, prometendo colocar o papo em dia quando eu voltasse. Dirigi para casa naquela noite com as janelas abertas, o ar fresco de Chicago invadindo o carro. O anúncio tinha saído exatamente como planejado, casual, convincente, sem levantar suspeitas. Eles acreditavam que eu estaria prestes a cruzar o oceano, fora de alcance. Em vez de arrumar as malas para a Europa, reservei um quarto em um hotel discreto, a poucos quilômetros dali, no Loop, o tipo de lugar usado por viajantes a trabalho em conexão. Paguei adiantado, pedi a opção de late check-out e escolhi um quarto com vista para o rio, sem qualquer ligação do meu nome aos registros do prédio. Os dias seguintes passaram num borrão de e-mails de trabalho e preparativos fingidos. Redirecionei minha correspondência para o hotel, ativei respostas automáticas e até comprei uma mala pequena para deixar visível no corredor da cobertura, onde as câmeras pudessem captá-la. Do lado de fora, tudo parecia normal. Na quinta-feira, fiz o check-in no hotel, dirigindo até lá depois de escurecer para evitar qualquer encontro inesperado. O quarto era simples, mas confortável, com uma escrivaninha onde eu poderia monitorar,
pelo laptop, as câmeras da cobertura. Me acomodei, pedi comida pelo serviço de quarto e fiquei observando as luzes da cidade pela janela. A espera tinha começado. Eles tinham 2 dias antes do meu voo. Tempo de sobra para agir, caso estivessem mesmo falando sério. Mantive o aplicativo das câmeras aberto, notificações no silencioso, pronta para o que viesse a seguir. O silêncio do quarto do hotel me deu espaço para pensar nos anos que me levaram até aquele ponto, mas afastei essas ideias. Aquilo era sobre enxergar a verdade, não reviver o passado. Dormir foi leve naquela noite, com o zumbido do trânsito lá embaixo, um som típico de Chicago, sabendo que o verdadeiro teste estava apenas começando. Em vez de seguir para o aeroporto, dirigi até um hotel a poucos quilômetros dali. O check-in foi rápido, o atendente me entregou o cartão-chave sem sequer levantar os olhos. Meu quarto dava para o rio, a água escura sob o céu nublado de Chicago. Coloquei o laptop sobre a mesa, conectei ao sistema de segurança da cobertura e comecei os preparativos. Primeiro, as câmeras. Eu já havia pesquisado opções semanas antes, escolhendo um conjunto fácil de instalar e totalmente legal em Illinois, já que se tratava da minha própria propriedade. Naquela mesma tarde, voltei à cobertura, estacionei na garagem e subi pelo elevador de serviço para evitar que as câmeras do saguão registrassem algo fora do comum. O silêncio ali parecia diferente e carregado de expectativa. Instalei pequenos dispositivos na sala, no corredor e na cozinha, modelos discretos que se misturavam à decoração e transmitiam imagens ao vivo para o meu celular. Testar tudo levou tempo, ajustei ângulos para cobrir entradas e áreas principais, sem pontos cegos. O aplicativo também permitia áudio, captando som com nitidez junto com o vídeo. Guardei com cuidado a gravação original de quando ouvi meus pais conversando, salvando-a em um drive criptografado como prova de segurança. Ao anoitecer, tudo estava ativo. Fiz alguns testes caminhando pelos cômodos para garantir que os alertas de movimento disparavam imediatamente. Satisfeita, tranquei tudo e voltei para o hotel, o trajeto curto em meio ao trânsito da noite. O passo seguinte foi o mais difícil. Liguei para a linha de não emergência do Departamento de Polícia de Chicago, explicando a situação com calma quando um agente atendeu. Descrevi a conversa que eu havia escutado e reproduzi a gravação pelo telefone. Depois de pedir autorização, o policial ouviu tudo sem interromper e, em seguida, fez perguntas sobre a propriedade do imóvel e sobre minhas preocupações. Ressaltei o plano de contratar um chaveiro para uma entrada não autorizada, a intenção de retirar meus pertences e a possível venda do apartamento sem o meu consentimento. Ofereci acesso ao feed ao vivo das câmeras por meio de um link seguro que o sistema disponibilizava para as autoridades, além dos horários em que eu esperava a movimentação, com base na minha suposta data de partida. O agente levou a situação a sério, anotou todos os detalhes e garantiu que uma viatura estaria pronta para responder caso os alertas fossem acionados. Agradeceu o aviso antecipado e as provas, tratando o caso como monitoramento prioritário, e não como uma ocorrência inesperada. Dei meus contatos no hotel, caso precisassem falar comigo rapidamente. Ao desligar, senti um alívio misturado com tensão. Era estranho denunciar a própria família, mas a gravação não deixava dúvidas sobre as intenções deles. Eles não estavam apenas falando, estavam organizando tudo passo a passo. De volta ao quarto do hotel, pedi jantar pelo serviço de quarto e revisei novamente as imagens das câmeras. A cobertura parecia vazia, com as luzes no temporizador, criando a ilusão de que havia alguém ali. Pensei nos anos que levaram até aquele momento em como pequenos favores para Brittany sempre se transformavam em exigências cada vez maiores. O sono veio em fragmentos naquela noite, com o ruído da cidade filtrando pela janela. Conferi o aplicativo várias vezes, garantindo que a conexão permanecesse estável. A espera era a parte mais difícil, sabendo que eles poderiam agir a qualquer instante. Amanhã trouxe café do saguão e mais vigilância. Trabalhei em arquivos reais de clientes para me manter ocupada, a rotina me ancorando em meio à incerteza. Cada notificação fazia meu coração disparar, mas eram alarmes falsos entregadores, manutenção do prédio. Revisei o número do boletim que a polícia me fornecera, pronta para citá-lo se fosse necessário. O agente havia me garantido que, com as provas apresentadas, a resposta a uma tentativa de invasão seria rápida. Os dias passaram meio borrados, o hotel se tornando uma base temporária. Saía para caminhar ao longo da margem do rio, clareando a cabeça, mas permanecendo perto o suficiente para reagir rápido.
O ar do outono trazia um frio leve, folhas espalhadas pelas calçadas. À medida que a data da viagem se aproximava, preparei-me mentalmente para o que pudesse acontecer. As câmeras gravavam continuamente, com tudo salvo na nuvem. A gravação da conversa dos meus pais estava pronta para ser compartilhada novamente, se preciso. Eu sabia que aquele passo mudava tudo, não haveria volta depois que as autoridades se envolvessem. Mas, depois de ouvir o plano deles de forma tão explícita, eu não podia deixar que acontecesse sem consequências. A determinação silenciosa só crescia. Eles haviam forçado essa escolha, e eu estava pronta para levá-la até o fim. 2 dias depois de eu estar no hotel, o alerta das câmeras disparou. A notificação soou no meu celular enquanto eu revisava e-mails de trabalho na escrivaninha. Abri o aplicativo imediatamente. A transmissão ao vivo mostrou primeiro a entrada do prédio, depois mudou para a câmera do corredor quando o sensor de movimento foi ativado. Uma van estacionou do lado de fora, com o logotipo de um serviço local de chaveiro. O motorista desceu, com uma bolsa de ferramentas na mão, e encontrou meus pais na porta. Meu pai falou com ele, apontando para a fechadura, enquanto minha mãe ficava por perto, olhando em volta como se procurasse testemunhas. A Brittany chegou em seguida, trazendo caixas vazias do carro, e a Jenna apareceu logo depois, ajudando a descarregar mais suprimentos. Eles se reuniram no saguão, meu pai explicando algo ao chaveiro, que assentiu e o seguiu até o elevador. Meu coração disparou quando a câmera do corredor os captou saindo no meu andar. O chaveiro se ajoelhou diante da porta, as ferramentas tilintando enquanto ele começava a trabalhar na fechadura inteligente. Meus pais faziam guarda, minha mãe segurando as caixas, a Brittany rolando o celular, Jenna se remexendo desconfortável, mas permanecendo em silêncio. A transmissão mostrou o mecanismo da porta clicando após vários minutos, o chaveiro testando a maçaneta até ela finalmente girar. Meu pai foi o primeiro a empurrar a porta, e o grupo entrou logo atrás. Eles se espalharam rapidamente. Minha mãe foi direto para o quarto, Brittany começou pela sala, puxando livros das estantes e empilhando-os em caixas. Jenna hesitou na entrada por um instante antes de se juntar a eles, embrulhando itens frágeis da cozinha. Meu pai tirou o telefone do bolso, discou um número e falou em voz baixa sobre agendar um corretor para tirar fotos no dia seguinte. Sim, agora está vazio, disse ele. Dá para colocar à venda ainda esta semana. Não esperei mais um segundo. Minhas mãos tremiam enquanto disquei o número da polícia que eu havia salvo. O agente atendeu no segundo toque. Descrevi o que estava acontecendo em tempo real, com a transmissão ao vivo compartilhada pelo link que eu já havia fornecido. Eles estão lá dentro com o chaveiro que contrataram, falei. Arrombaram para retirar meus pertences. O policial confirmou que uma viatura já estava a caminho, bem próxima por causa do alerta anterior. Continuei observando a tela, o grupo se movia com eficiência, Brittany dobrando roupas das gavetas e colocando em sacolas, Jenna empacotando utensílios da cozinha com movimentos rápidos. Minha mãe dava ordens do quarto, apontando o que deveria ser colocado nas caixas. Minutos pareceram horas. O chaveiro terminou de reprogramar a fechadura por dentro, testou-a mais uma vez e então se afastou. Meu pai agradeceu, entregando o pagamento, o homem saiu com um aceno. Logo depois, o din do elevador soou na câmera do corredor. 2 policiais apareceram, distintivos visíveis, aproximando-se da porta aberta. Bateram com firmeza, anunciando-se como Polícia de Chicago. A câmera interna captou o momento com perfeição. Meu pai se virou primeiro, o rosto empalidecendo quando os agentes entraram. Temos uma denúncia de entrada não autorizada, disse um deles. Afastem-se e se identifiquem. Minha mãe deixou uma caixa cair, o conteúdo se espalhou pelo chão. Brittany congelou com um suéter nas mãos, os olhos arregalados. Jenna recuou até a parede, a boca aberta em choque. Os policiais pediram documentos, explicando que a proprietária havia relatado uma possível invasão e fornecido provas ao vivo. Meu pai tentou falar, alegando acesso familiar, mas a gravação que eu havia enviado interrompeu a conversa sobre contratar o chaveiro soou clara. Eles separaram o grupo para perguntas, e o chaveiro foi chamado de volta como testemunha. Os agentes documentaram a cena, fotografando as caixas e os itens revirados. Meus pais insistiram que era um mal-entendido, mas as evidências se acumulavam contra eles, o chaveiro contratado, os pertences embalados, a ligação para o corretor em viva voz.
Brittany começou a chorar, Jenna estava pálida, muda. Os policiais emitiram autuações por invasão criminosa, explicando a gravidade do caso diante da entrada forçada e da intenção de dispor do imóvel e dos bens. Assisti a tudo do quarto do hotel. A imagem estava estável, minha respiração, rasa. O choque nos rostos deles ao perceberem que tinham sido pegos foi profundo. Meu pai, silencioso pela primeira vez, minha mãe cobrindo o rosto. Os policiais encerraram a ocorrência, ordenando que saíssem imediatamente e não retornassem sem autorização. O grupo deixou o local, as caixas ficando para trás, o chaveiro seguiu por último, balançando a cabeça. A porta se fechou atrás deles. A cobertura voltou ao silêncio. Recostei-me, a adrenalina se dissipando numa exaustão pesada. A linha tinha sido cruzada, e não havia como voltar atrás. A notícia do boletim de ocorrência se espalhou rápido pelos nossos círculos em Chicago. Naquela noite, o aplicativo do prédio vibrou com notificações vizinhos postando anonimamente sobre uma tentativa de invasão no andar das coberturas. Alguém tinha visto a van do chaveiro e as viaturas da polícia, e a notícia se espalhou rápido numa comunidade onde a privacidade era valorizada, mas a fofoca prosperava. Na manhã seguinte, mensagens começaram a surgir no Nestor, especulando sobre brigas familiares e alertando os moradores para conferirem suas fechaduras. Permaneci no hotel, acompanhando tudo à distância enquanto a história ganhava proporções maiores. Amigos do trabalho me mandaram mensagens perguntando se estava tudo bem depois de ouvirem rumores. Mantive as respostas curtas, dizendo apenas que se tratava de um mal-entendido sendo resolvido legalmente. O impacto mais duro atingiu a Brittany. A empresa dela, uma agência de marketing de médio porte no Loop, tinha uma política rígida sobre conduta pessoal que pudesse afetar a imagem da marca. Cochichos começaram no escritório, colegas vendo o registro público ligado ao nome dela, questionando seu julgamento. O gerente a chamou para uma conversa, expressando preocupação com a percepção dos clientes. Em menos de uma semana, ela foi dispensada, oficialmente por reestruturação, embora tenha ficado claro que o incidente pesou na decisão. Meus pais reagiram com fúria. No início, ligaram repetidamente para o meu telefone, até que bloqueei os números temporariamente. Em seguida, contrataram um advogado e entraram com uma ação civil para contestar o testamento, alegando que o vovô Oscar havia sido influenciado ou não tinha plena capacidade mental ao assinar. A papelada chegou ao hotel exigindo que eu comparecesse para um depoimento. Procurei meu próprio advogado, o mesmo que havia conduzido o inventário. Ela analisou os documentos e balançou a cabeça durante nossa reunião em um café tranquilo no centro da cidade. O testamento era irrefutável, devidamente registrado em cartório, com testemunhas, incluindo profissionais de saúde que atestavam a lucidez do meu avô. Não havia qualquer ambiguidade na linguagem, a cobertura era deixada exclusivamente para mim. As datas no tribunal vieram e foram nas semanas seguintes. O advogado dos meus pais insistiu em pedidos de produção de provas, solicitando registros financeiros e declarações da família, mas tudo confirmava a validade do testamento. Jenna prestou depoimento, admitindo que havia sido convidada a ajudar na mudança, mas que não sabia da contratação do chaveiro nem do plano de venda. O testemunho dela enfraqueceu ainda mais o caso. O juiz decidiu rapidamente nas audiências preliminares, rejeitando as alegações de influência indevida por falta de provas. Os custos começaram a se acumular para meus pais, honorários advocatícios que ultrapassaram $10.000, um gasto que eles não haviam previsto. O caráter público do processo só alimentou mais discussões online, com vizinhos e conhecidos distantes opinando nas redes sociais. Brittany teve dificuldade para encontrar um novo emprego. O currículo dela ficou manchado pela associação com o caso. Acabou voltando a morar temporariamente com meus pais. A ajuda financeira que eles planejavam dar tomou o rumo oposto. Meu pai deixou de frequentar os eventos comunitários de sempre. Minha mãe passou a evitar encontros sociais onde poderiam surgir perguntas desconfortáveis. Numa tarde, recebi uma mensagem da Jenna. Ela pediu desculpas por ter se envolvido, explicando que acreditava que se tratava apenas de um empréstimo temporário do apartamento para ajudar a Brittany. Escreveu que ver a polícia naquele dia mudou tudo para ela, fazendo-a perceber até onde a situação tinha ido. Perguntou se poderíamos conversar, na esperança de se redimir. Li a mensagem várias vezes no quarto do hotel, com o barulho do trânsito da cidade lá embaixo. As palavras pareciam sinceras, mas a dor ainda era profunda.
respondi de forma educada, agradecendo o pedido de desculpas, mas dizendo que precisava de espaço e que ainda não estava pronta para retomar contato. Não foi rude, apenas firme, o limite que eu precisava estabelecer. O processo se arrastou um pouco mais, mas o desfecho era inevitável. Na audiência final, o juiz confirmou a plena validade do testamento e determinou que meus pais arcassem com as custas judiciais, além de suas próprias despesas. Não houve recurso. As provas eram fortes demais. As consequências se acomodaram em um novo normal. As conversas nos círculos da família ampliada mudaram de tom. Alguns parentes passaram a se afastar dos meus pais. Brittany se concentrou em se reconstruir em silêncio, pegando trabalhos como freelancer enquanto morava novamente com eles. Prolonguei minha estadia no hotel por mais um tempo, dando espaço para a poeira baixar antes de voltar à cobertura. As fechaduras haviam sido trocadas outra vez. A segurança, reforçada. O episódio deixou marcas, mas também encerrou um capítulo. A distância cresceu não apenas física, mas emocional. A confiança havia sido quebrada de forma irreversível. Os meses seguintes trouxeram um silêncio que eu nunca imaginei. As ligações cessaram. As mensagens desapareceram. Meus pais não entraram em contato, e o nome da Brittany deixou de aparecer no meu telefone. A mensagem de desculpas da Jenna ficou sem resposta e, com o tempo, até aquele fio de contato se perdeu. O grupo da família, antes cheio de atualizações sobre a vida da Brittany, simplesmente me excluiu, sem uma palavra. A perda do emprego atingiu Brittany com força. A agência de marketing citou a política sobre conduta pessoal que afetasse a reputação da empresa, mas todos sabiam que o boletim policial teve um papel decisivo. Clientes haviam visto as notícias e a associação se tornou arriscada demais. Ela enviou currículos para agências menores, mas as entrevistas foram poucas. Pela primeira vez, enfrentou a realidade de construir algo sem a rede de proteção que meus pais sempre ofereceram. Meus pais lidaram com o impacto financeiro em silêncio. As despesas legais chegaram a cerca de $10.000, sem contar o custo para substituir a fechadura danificada e reforçar a segurança. Venderam alguns investimentos para cobrir os gastos, apertando o orçamento de maneiras que nunca haviam experimentado. Convites sociais diminuíram, vizinhos educados, porém distantes, e eventos comunitários passaram a ser evitados para fugir de perguntas constrangedoras. Os moradores do prédio também passaram a me tratar de forma diferente, oferecendo acenos solidários no elevador ou deixando pequenos bilhetes elogiando minha força. O episódio virou uma história de advertência sussurrada pelos corredores, um lembrete de como conflitos familiares podem transbordar para o espaço público. Voltei a morar na cobertura depois do período no hotel. O espaço parecia maior, mais leve, sem atenção constante. Reorganizei os móveis, acrescentei plantas na varanda e transformei o antigo escritório do vovô Oscar em um home office. O trabalho seguiu firme. Os clientes, alheios à tempestade pessoal que eu havia atravessado. Num fim de semana, enquanto limpava uma gaveta no escritório, encontrei um envelope escondido atrás de arquivos antigos. A caligrafia na frente era do vovô Oscar, meu nome escrito com seu cuidado de sempre. Dentro havia uma carta que eu nunca tinha visto, datada de poucos meses antes de ele falecer. Ele escreveu sobre me ver crescer e me tornar alguém resiliente e gentil, apesar dos desequilíbrios em casa. Elogiou a forma como enfrentei desafios sozinha, conquistando cada vitória com esforço. Explicou que a cobertura era a maneira dele me dar uma base, um lugar onde eu pudesse sempre me sentir escolhida. Você é suficiente, Dana, ele concluiu. Sempre foi. Não deixe que ninguém faça você duvidar disso. Sentei na poltrona dele, a carta nas mãos, e as lágrimas vieram sem aviso. As palavras me envolveram, preenchendo um espaço que eu nem sabia que ainda estava vazio. Por anos, medi meu valor pela atenção que a Brittany recebia, me perguntando o que me faltava. O vovô Oscar conhecia a verdade. Ele sabia que a minha força vinha de saber ficar de pé sozinha quando fosse necessário. As lágrimas eram pela perda dele, pela família que eu achei que tinha e pelo alívio de finalmente soltar esse peso. Chorei em silêncio, com as luzes da cidade piscando lá fora, até a onda passar. A partir dali, o silêncio ganhou outro significado, não era vazio, era libertador. Não havia mais espera por uma aprovação que nunca veria. Não havia mais necessidade de justificar minhas escolhas. Meus pais e a Brittany foram se apagando para o fundo da minha vida,
contatos bloqueados, caminhos improváveis de se cruzarem numa cidade desse tamanho. A tentativa de reconciliação da Gena ficou sem resposta. Um limite que mantive para preservar minha paz. A cobertura passou a ser verdadeiramente minha. Preenchida com novas rotinas e pequenas alegrias. Recebi amigos para jantares, trabalhei até tarde tendo a vista do lago como companhia e cuidei das plantas que o vovô Oscar tanto amava. Olhando para trás, a dor pelas atitudes deles ainda permanecia, mas também a clareza que tudo aquilo trouxe. Família nem sempre é sangue. É quem enxerga o seu valor sem condições. As escolhas deles tiveram consequências. Não conseguiram escapar da pressão financeira, do isolamento social e da constatação de que o favoritismo tem um preço. A Brittany aprendeu a se sustentar sozinha. Meus pais encararam os limites do próprio controle. Para mim, a lição foi mais simples. Eu merecia o espaço que o vovô Oscar me deu, e não precisava mais da validação deles para ocupá-lo. Obrigada por acompanhar minha história até o fim. Se você já passou por algo parecido, pressão familiar, traição ou a luta para proteger o que é seu, adoraria ler seu relato nos comentários. Compartilhar essas experiências nos lembra de que não estamos sozinhos. Cuide-se e até a próxima.